questão ufológica e a questão espiritual, tá? Então, Soraya, seguindo aqui o nosso tópico, minha colinha está aqui para mim não me perder, né? Seguindo aqui o nosso tópico, muitos desses aparecimentos, desses fenômenos, eles causam algumas interferências. Eu posso citar como exemplo, né? Eles causam interferência magnética, algumas pessoas têm interferência, tem algum problema psíquico, né? Algumas pessoas dizem que relatam, né? Dizem não relatam, porque são experiências individuais, que tiveram contato com esses avistamentos através de sonhos, de telepatia, né? De hipnose, pode dar alguma interferência física. Queria que você trouxesse, baseado nas suas pesquisas e nos seus estudos, o seu ponto de vista de como acontecem essas interferências. E eu queria deixar uma dica aqui. Até esses dias, eu conversando com os amigos, falando que ele percebia que iria ter alguma aparição e tal, porque ficava, como a gente fala aqui no Ceará, né? Eu sou cearense, ele ficava arrupiado, né? Vamos dizer assim. Eu vou dar uma ideia para quem está assistindo aqui a nossa live, uma coisa barata, R$20, R$22 você compra uma. Eu tenho a mim, sempre ando com ela. Comprei uma bússolazinha, ciências magnéticas, psíquicas, através de sonho, telepatia, hipnose. O que é que você poderia trazer para a gente sobre esses questionamentos? Inclusive também manifestações espirituais, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas estão confundindo muito hoje em dia. Muito. Soraya e gente, é a questão da ufologia com a espiritualidade, né? O que é que você poderia trazer aqui para a gente? As interferências. Se a gente for analisar as interferências, a gente já vai perceber que é um fenômeno físico. Por quê? Porque existe ou ali uma energia de radiação ou eletromagnética que causa interferências, tanto em aparelhos eletrônicos e também no nosso cérebro. Porque tem casos que as pessoas veem próximo delas e elas ficam paralisadas. Tem relatos de pessoas que vivem em comunidades isoladas no meio da mata, onde elas chegaram a ser perseguidas por esses objetos luminosos. Algumas ficaram paralisadas, ficaram sem reação. Eu acredito que essa energia que está ali naquele objeto brilhante possa causar uma interferência até no nosso sistema nervoso central, assim como o eletromagnetismo e a radiação também causam efeitos no corpo físico. Se tratando de reações que essas aparições causam, a gente percebe que não é uma energia espiritual. Porque a palavra energia, dentro da espiritualidade, ela foi pega emprestada da física clássica, mas não é o mesmo tipo de energia. Por isso que a gente já identifica aí que esses fenômenos anômalos relacionados à ufologia são físicos, não espirituais. A gente pode até citar, Soraya, o caso Pedro de Toledo, né? Que é aquele... É onde as pessoas confundem muito com a parte de dizer energia. Eu e o Hanna, a gente tem algumas rixas em alguns pontos de vista, né? A gente tem algumas rixas aí, porque assim, eu não consigo entender a pessoa que diz ter algum tipo de contato ou avistamento quando ela diz que sente a presença de algo. Eu não vejo como sentir a presença de algo, eu vejo como sentir a presença daquele material utilizado no meio de propulsão de qualquer objeto que seja que ali esteja. Pode ser por radiação, por magnetismo, né? Mas a pessoa sentir, olha, a presença daquele objeto me causou um calafrio. Pode ser simplesmente o tipo de combustível utilizado. Exatamente. Então, não exatamente. E olha, se consegue atingir o nosso sistema nervoso central, pode haver a sensação de frio intenso, de calor intenso, de queimação no corpo. Então, mas quando a gente pega por parte da radiação, aquela radiação exposta ali numa tomografia, numa radiografia, ela é muito rápida, coisa de segundos. Sim. Mas o que eu não consigo entender é a pessoa dizer que sente algum tipo... uma presença, como se fosse uma pessoa, como se fosse sente uma algum tipo de presença, quando nós estamos falando aqui de radiação, até porque se você ficar um período curto, próximo a qualquer, o Césio 32, por exemplo, você fica próximo de coisa de alguns minutos apenas, você vai ter sequelas e os seus descendentes também terão sequelas ali até a terceira, quarta geração, se eu não me engano. Terceira ou quarta, né? Então, porque a radiação, ela atravessa. Exato. Ela vai alterar as suas moléculas, ela altera o seu DNA. Até. Então, assim... Pode falar, Rani. Perdão. E um ponto muito interessante, gente, eu digo isso baseado em pesquisa, né? Porque nós já participamos, assim, de muita sessão de hipnose regressiva, não aquela intuitiva, né, mas aquela voluntária, né? E um dos sintomas das pessoas que tiveram
né, abrindo aqui um parênteses, que relatam casos de abdução, de visita de dormitório, e um ponto muito interessante que vocês estão debatendo é a sede excessiva. A pessoa sente uma sede fora do comum. É justamente que acreditamos, né, segundo pesquisas, que seja justamente por causa dessa radiação, né, que as pessoas têm toda essa sede, vamos dizer assim, né? Pode ser também. A gente não tem ainda, né, uma tabela de reações que sejam específicas. Depende do organismo também, como ele vai reagir, né? Outras pessoas têm um caso de disenteria incontrolável. Sim, né? desarranja tudo. A pessoa se urina e evacua como se ela tivesse tido uma convulsão. Exatamente. Aí, Soraya, baseado aqui nesses tópicos, né, eu queria que você falasse alguma coisa assim sobre a questão dos sonhos, sobre telepatia, que está correlacionado a alguns casos, né, algumas citações, alguns relatos da questão de avistamentos, como eu falei, de abdução. E aí a gente entra na questão de abdução ou contato, né? Que aí já não é mais sobre apenas a pessoa avistar o objeto luminoso. Aí, no caso, Porque, já é uma ação... Oi? Então, antes de você entrar nesse tópico, eu queria que você, só para as pessoas terem ideia, ou você, ou Ednan, ou Pangeia, classificasse, né, os contatos, né, o que seria contato de primeiro grau, de segundo, de terceiro grau e de quarto grau, né? Que você explicasse aí para as pessoas o que é o contato de primeiro grau, o que é o contato de segundo grau, o que é o contato de terceiro grau, ou boa noite, Débora, o que é o contato de quarto grau. Explica aí para a gente, ou você, ou Ednan. Não, mas aí se a gente for falar contato primeiro, segundo, terceiro, quarto, é bem rapidinho, porque primeiro grau é simplesmente você avistar algo, segundo grau é você sentir algum tipo de energia presente, como nós falamos, terceiro grau você ver detalhes do objeto, quarto grau é você ter um contato direto. Aí é um resumo muito rápido. Então, ok, Débora. Então, seria isso. O contato de primeiro grau é justamente quando você vê algo, mas você não consegue tipificar. Segundo grau é quando você tem um avistamento e aquele avistamento ele deixa uma marca física, né? Uma marca de pouso, uma parte queimada na plantação, algum vestígio físico que ali pousou um determinado objeto anômalo, né? Porque quando a gente fala de OVNI, o que as pessoas não entendem é que o OVNI ele é um objeto voador que não tem uma identificação plausível aos nossos olhos. É tanto que a nomenclatura mudou de UFO, né, de OVNI para FANI. Deixou de ser objeto e passou a ser fenômeno anômalo, né? É tanto que era fenômeno aéreo, e eles fizeram, né, digamos assim, essa ressalva de tirar a palavra aéreo e colocar anômalo, que pode ser qualquer anomalia que não foi identificada, uma nuvem telúrica, né, fogo de Santel, raio bola, fenômeno Sprite, e assim vai. Né? O fenômeno de terceiro grau, né, o contato de terceiro grau é aquele que, de alguma forma, você vê o objeto, né, ele deixou uma marca física e, digamos assim, você viu os tripulantes, vamos dizer assim, né, você viu as pessoas a qual estavam dentro daquele objeto. E o fenômeno de quarto grau aí é a questão da abdução, da visita de dormitório, dos contatos. Mas olha, a gente tem que pensar o seguinte também. Quando a gente fala de contato, a gente já está falando dos seres, né? Dos seres que podem ser interdimensionais, podem ser extraterrestres, pode ser chamado também de aliens. E a gente tem que lembrar que eles têm uma concepção diferente da nossa. A gente não sabe exatamente como eles se desenvolveram lá no local de existência deles, seja no plano, ou no planeta, ou na dimensão deles. A gente não sabe como se deu o desenvolvimento deles, a gente não sabe como é a linguagem deles, a comunicação deles. E nós só conhecemos, de fato, o nosso relacionamento com outras pessoas e com, por exemplo, os animais domésticos. A gente consegue se comunicar, inclusive, com os nossos pets, né? Mas a gente não faz ideia de como se deu a comunicação, o desenvolvimento desses seres que podem ser desses lugares. Então, quando eles vão se comunicar com a gente tem que ter em mente que, geralmente, a gente não vai ter uma boa comunicação. Eles são, de fato, mais evoluídos que a gente. Então, a dificuldade parte da gente de compreender a comunicação deles com a gente. Eles podem se comunicar através da hipnose, eles podem induzir a pessoa a um estado de hipnose. Por isso que muitas pessoas que são abduzidas relatam, né, que entraram dentro de uma nave, que viram os seres e tudo mais, mas a gente não sabe confirmar se isso é de fato um relato verídico, real, ou se é influência do inconsciente coletivo da pessoa, de ter já aquela predisposição a imaginar que a situação é daquele jeito, ou se é uma manipulação dos seres, manipulando a pessoa para se ver naquele cenário.
Então, a gente ainda não consegue definir, de fato, se o contato é real ou induzido, porque eles fazem contato através da hipnose. Tanto que quando a pessoa volta, ela pode até esquecer de algumas coisas, ela pode ter lapsos de memória, ela pode nem perceber que o tempo passou, como se ela tivesse ido para outra dimensão, quando na verdade ela foi hipnotizada. Então, essa é uma grande questão que a gente precisa investigar e muito para conseguir determinar como é feito o contato. E a pessoa pode também achar que sonhou. Por exemplo, eu sonhei que eu estava num lugar tal e tinha uns seres assim, eram extraterrestres, eu estava numa... Pode ser o mesmo processo de hipnose que ocorre quando a pessoa avista e é abduzida. Quando ela está acordada, quando ela está consciente, vê, e aí dá aquele clarão, ou ela imagina ali o ser pegando na mãozinha dela, levando ela para dentro da nave, e visualizando todas aquelas coisas. Às vezes ela não entrou em nave nenhuma. Às vezes ela não viu aqueles seres. Aquilo ali pode ter sido implantado dentro de um processo de hipnose que eles realizaram, porque eles têm um desenvolvimento da psique muito maior que o nosso, e eles compreendem como funciona a nossa psique. Eu, por exemplo, a maior parte das pesquisas que eu tenho recebido, não só do Rani, como das pessoas ao qual eu faço parte também do meu ciclo de conhecimento, eu fico aprendendo com eles, que nada sei, como já disse a você, em relação a esses seres que a gente determina como os greys ou como outro, mas sendo que não tem nenhuma prova ainda verdadeira. Nós só vivemos na parte do achômetro, a realidade é essa. Por mais que nós sintamos no nosso corpo físico ou no nosso corpo energético, toda essa coisa, isso pode ser também, vamos lá, voltar aqui para a parte da nossa parte imaginativa. Nós, seres humanos, somos dotados de uma parte cognitiva do cérebro através da nossa válvula pineal e outras coisas mais. Meu amigo Pangé sabe o que eu estou falando, de um mundo universal dentro de nós mesmos. E, às vezes, nós criamos tudo isso. Sim, há um pânico coletivo, há visão coletiva, há uma porção de coisas que nos leva a crer que existe realmente esses seres. Essa abertura, que eu não sei se vocês estão sabendo, de certas informações guardadas pelo Pentágono, guardadas pelos muitos países que estão querendo abrir realmente uma ideia para nos mostrarmos algo que realmente esteve escondido há anos e anos. O que você vê disso? Na ufologia, como você consegue fazer essa dicotomia da ufologia, da quimbanda, da necromancia? Só para me entender. Só um ajuste aqui. Necromancia não é só trabalhar em contato com os mortos, é um sistema de magia. E é trabalhar com a energia da morte. Com relação às raças, a gente tem que entender que nós estamos sujeitos à manipulação de aliens, e a gente acaba vendo o que eles quiserem mostrar. Então, às vezes, eles podem te dizer que eles são da raça tal, do planeta tal, da estrela tal. Aí vem um outro, ou até o mesmo, e pode dizer para você que é outra raça de outro lugar. Quando, na verdade, pode ser que eles estejam trabalhando, na verdade, a nossa criatividade, estimulando a nossa criatividade, ou até fazendo um teste com a gente, para ver até que ponto a gente pode ser levado pela manipulação deles. E eu vou concordar com você. Só um momento, assim. Eu vou concordar, Débora. A Débora está transmitindo a Ednan, o Soraya, eu vou concordar com você, que eu acredito, isso sou eu, baseado em pesquisa, em estudos, que a grande maioria das pessoas, isso é uma opinião minha, tá? Cian, Ednan, Pajé, isso é uma opinião minha, particular minha, baseada nas minhas pesquisas e nos meus estudos, que a grande maioria, o grande número de pessoas que dizem que tem contato com determinados seres ou entidades, na realidade eles estão recebendo mensagens telepáticas. Você falou da questão de hipnose. Isso, e eu acredito. Vamos analisar o seguinte. Nós acreditamos que esses seres eles têm a tecnologia de ultrapassar o universo, de viajar à velocidade da luz, de conhecer todos os planos e galáxias. Vou dar minha opinião, tá? E depois eu vou abrir para vocês meterem o cacetinho, meter a riba aqui. Vamos raciocinar o seguinte: esses seres, eles conhecem o cosmos, conhecem a Via Láctea, tanto o universo como o multiverso, né? Esses seres conhecem planetas, constelações, nebulosas. Conhece tudo. Eu acredito que nós somos antenas biológicas. O nosso cérebro, ele funciona através de pulsos elétricos. Vamos raciocinar o seguinte: se você vai num psicólogo, a maneira com que você se senta, com que você cruza os braços, a maneira como você se expressa, como você passa a mão no cabelo, coça o nariz, cruza os braços, ele consegue fazer uma leitura corporal da pessoa em si. Exatamente. A anamnese, fez 5 anos de faculdade, eles conseguem fazer isso. Vamos acreditar que existem seres e entidades, que eu sempre faço a separação entre seres e entidades, e depois eu explico por quê. Que são seres muito mais avançados tecnologicamente, né, do que nós,
que muitos deles nós acreditamos que já estudam a humanidade há muito tempo, não conhecem todas as reações do ser humano, e através de pulsos elétricos, o que a pessoa chama de telepatia, que vamos calcular que nós agimos como uma herb, uma estação radiobase, né, que é a antena de celular. Nós temos antenas de celular biológico. Então, se eu estou em uma determinada frequência, é isso que eu acredito, esses seres eles têm a tecnologia de mandar frequências espalhadas. E a pessoa que está naquela frequência, ela capta aquela frequência, entendeu? Aí sim, a questão, Soraya, eu vou concordar com você, de que a pessoa, ela não teve a viagem em si, mas ela foi induzida a acreditar que ela presenciou e passou por aquilo. Certo? É isso que estou dizendo baseado em pesquisas, tá? A comprovação, esses seres existem, a coisa, porque tem coisa realmente que a Soraya sabe, dá vontade da gente abrir o leque, abrir o verbo por tudo que a ufologia nos ensinou, mas tem coisa que a gente não pode abrir em live aberta, né? Vamos com calma, vamos com calma, né? Vamos colocar que essa é a primeira parte, vamos colocar que essa live é a primeira parte. Mas aí eu posso citar o caso do laboratório 349, o caso 347, gente... Aí vem MK Ultra, sabe, o caso do Padre Júlio, tem tanta coisa aí que a gente poderia trazer, ancião, que eu até estou pensando, eu já conversei isso com algumas vezes, de até fazer uma live numa plataforma mais reservada, onde a gente pudesse trazer algumas situações e pudesse expor alguns casos. A gente pode fazer no Zoom. A gente pode fazer no Zoom, exato. Para que a gente pudesse trazer, aí a gente iria trazer documentos, a gente iria trazer depoimentos, vídeos, matérias, fotos, que vocês pudessem... tem uma ideia do que realmente... É porque assim, Soraya, agora desculpa eu estar falando muito, porque assim, quando eu engatilho, sabe? Vamos porque lá, as pessoas só veem o lado romântico da ufologia. A gente vai entrar nisso mesmo, tem certeza? Não vamos entrar nisso não, com certeza não. Deixa pra lá, né? Mas vamos voltar aqui a nossa pauta, que esquenta aqui. Aí você... Ótima formulação aí do seu questionamento. Sim, existem manipulações, sim, eles podem se passar por entidades porque eles conhecem como a gente concebe a espiritualidade. Não que eles tenham a mesma manifestação espiritual, a espiritualidade deles é diferente da nossa, mas eles observando a gente, eles conseguem entender como a gente crê nas coisas espirituais e conseguem se passar por elas, sim, manipular, sim. Mas a gente consegue identificar através da leitura energética deles. A energia deles é bem diferente da energia de um espírito, de uma pessoa que já viveu em carne. É bem diferente a vibração deles. E com relação às religiões, a gente não pode dizer que os deuses eram extraterrestres, porque isso está acontecendo e é muito grave. A ideia de que as divindades antigas eram extraterrestres. Porque o que acontece? Carl Jung fez um estudo muito longo na vida dele, onde ele viajou para vários lugares do mundo em busca de compreender a espiritualidade humana. E ele observou que todos os panteões tinham ali arquétipos que eram correspondentes. Por exemplo, na religião afro, nós temos arquétipos que correspondem à morte, como, por exemplo, o Molu, e temos também, no panteão grego, Hades. E também os deuses da guerra. Nós temos em outros panteões, como, por exemplo, no nórdico. Então, todos esses povos que nem sequer se encontravam e estavam em linha temporal diferente, tinham ali os seus deuses como arquétipos que correspondem à nossa psique. Os aliens não estão relacionados à nossa psique. Eles não se relacionam com arquétipos da nossa psique. Esse movimento que vem criando raças aliens, talvez seja uma tentativa do ser humano de psicologicamente se identificar com estes seres extraterrestres, com esses aliens. E, por isso, a criatividade ali, a necessidade de criar raças e se identificar com eles. Assim como a gente tem no culto a deuses antigos, assim, no candomblé, por exemplo. Eu sou filha de Yansan. Eu sou de Ogum. O meu comportamento é assim, assado por conta do meu orixá. Nós estamos tendo também pessoas que estão pegando aliens, a ideia de vida extraterrestre, criando esses arquétipos. Eu sou de origem da estrela tal. Eu sou de Sírios. Eu sou dos gatos, dos papagaios, dos urubu. Então, as pessoas estão... se inclinando à necessidade psicológica delas e tentando encaixar na questão espiritual a concepção de vida extraterrestre. Porque muitas vezes o ser humano busca, muitas vezes não, né? Sempre. É a grande angústia do ser humano dar propósito à sua existência. A gente vive a vida inteira tentando dar propósito à nossa existência. Então, esse movimento também pode ser uma tentativa de dar propósito à sua existência, dizendo que você tem um DNA da raça alienígena da estrela X ou Y.